Bom, boa noite a todos os colegas. É com muita alegria, tá, que a gente continua aí para a segunda palestra do terceiro dia do CABEA, o primeiro ciclo de atualização em bem-estar animal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Continuando, nós vamos ter a palestra de certificação de bem-estar animal, adoção e atualização. Esse tema é muito relevante atualmente, e corroborando essa ideia, tá? Quase a metade de vocês que fizeram a inscrição nesse evento marcaram essa opção, tá? Como um tema de extrema importância para a gente. Então, quase a metade, né? Foi o segundo tema mais votado aí quando vocês fizeram a inscrição. Bom, apresentando nosso palestrante da noite, o Luiz Mazon. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e Administração de Empresas pela ESAG, ambas em Florianópolis. Tem MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria pela FGV de São Paulo, Master em Economia Internacional em Administração pelo MIEM SDA de Milão. Foi consultor de empresas pelas multinacionais PricewaterhouseCoopers e Accenture. Foi também manager para a América Latina e country manager na Argentina para o Grupo Campari, tá? Diretor-geral da certificadora EcoCert Brasil por 6 anos, e desde o início de 2016, tá? É diretor da Human Farm Animal Care para a América Latina e Ásia, e presidente do Instituto Certified Human Brasil. Luiz Mazon, muito obrigado pela participação desde o início, foi muito atencioso, muito gentil, tá? E é um prazer contar com a sua colaboração aqui no evento. Então, tenha a palavra e boa palestra. Pessoal, a gente está sem áudio. A gente está sem áudio aí, só um minutinho que a gente já vai resolver. Pessoal, a gente está sem áudio. E agora vocês estão ouvindo? Já vai resolver. Isso, estamos ouvindo. Deixa eu colocar no modo apresentação. Estão vendo também? Ok. Posso começar, então? Fique à vontade. Ok, então obrigado, pessoal, obrigado pelo convite. Com muito prazer que eu participo desse evento e com tantos interessados, né? Antes de começar, eu queria só pedir para o pessoal, então, não esquecer de seguir o nosso Instagram, a gente precisa aumentar a nossa base, né, de seguidores, aí, ó, Certified América Latina, por favor. E aí, bom, esse tema, certificação de bem-estar animal, adoção e atualização, é extremamente amplo, né? Dá para falar de muitas coisas aqui. Então, eu resolvi escolher dois assuntos que eu acho que são bem relevantes para o público, né, para quem está pensando em trabalhar talvez com isso no futuro, ou para quem está realmente interessado em entender melhor como funciona. O primeiro deles é conceito sobre certificação. O que é certificar? Como assim certificar? O que está incluído nessa palavra certificar? E, em segundo lugar, eu vou falar um pouco dos valores agregados associados à certificação de bem-estar animal, para todos os envolvidos, para o produtor que certifica, para o consumidor, para a sociedade, enfim, são coisas genéricas, né? No final, eu vou estar aberto para perguntas, para também responder qualquer outra curiosidade de vocês. Bom, e antes de mais nada, eu queria também fazer aqui o feliz dia do veterinário, que foi ontem, né? Dia 9 de setembro, claro que muitos de vocês não são veterinários, são zootecnistas, enfim, mas ontem foi o dia do veterinário, então o parabéns para o veterinário. E aí, 2 dias atrás, eu estava fazendo uma outra apresentação para o pessoal da Unifenas, e aí me pediram para falar um pouco do papel do veterinário. E aí eu me dei conta, assim, que nos últimos anos, como o bem-estar animal mudou a vida do veterinário, do zootecnista, quer dizer, do profissional que trabalha com isso, né? Quer dizer, o bem-estar animal hoje, ele é
parte das principais estratégias de qualquer empresa de proteína animal. Uma empresa de proteína animal que não tem uma estratégia de bem-estar animal extremamente concreta, consolidada e comunicada, ela pode ter o risco de perder valor de mercado e, quer dizer, o bem-estar animal faz parte de decisões tão importantes quanto o preço da soja, enfim, a cotação do dólar, né? Então, o bem-estar animal, na verdade, ele vira uma ponte até para o pessoal do ramo, para os veterinários, zootecnistas e tal, para fazer, até para circular em todos os meios, desde da produção até o preço dos integrados, até a diretoria, que precisa, de alguma forma, garantir que a empresa está cumprindo com todas as exigências que a sociedade hoje impõe com relação à criação dos animais, né? E, claro, a importância outra do veterinário também, com relação ao nosso trabalho, é a ponte que ele permite fazer entre a academia, entre os conhecimentos todos científicos e o consumo, o mercado na ponta final, que é o nosso programa de certificação. Quer dizer, o nosso programa de certificação, ele está calcado, ele está baseado em conhecimento científico, né? Aqui tem uma listinha de alguns dos componentes do nosso comitê científico. Temos, dentre eles, 4 brasileiros, o próprio professor Duraldo Zanella, que falou agora, que a gente ouviu, a professora Rosângela Poleto, do Instituto Federal de Passo Fundo, a professora Andréa de Paula Vieira, do Positivo de Curitiba, e o Luiz Demateu da Corém também. São 4 componentes desse comitê formado por mais ou menos 40 profissionais do mundo inteiro, né? Quer dizer, trazendo a ciência para a realidade de mercado. Então, como eu estava falando antes, vamos fazer um pouco de... fazer um exercício de entender alguns conceitos que normalmente o pessoal que estuda veterinária e tal, não se depara, que são conceitos relacionados à certificação. O que é certificar bem-estar animal, tá? Então, primeiro, o que é certificação? De forma bem sucinta, a certificação é uma garantia escrita, tá? Depois eu vou chegar ali nos detalhes, vou passar por cada um. Emitida por um certificador independente, cada palavra dessas tem um significado que eu vou depois explorar, de que um produto, no caso nosso aqui, estamos falando de produtos de origem animal, né? De que um produto cumpre com determinadas exigências, sejam elas ambientais, sociais, de qualidade, ou, no caso nosso, bem-estar animal, determinadas por lei ou por referenciais privados. Vamos, então, agora destrinchar esses conceitos todos aqui. Primeiro, aquela questão da garantia escrita. É um certificado, assim, o resultado final de um processo de certificação é a emissão de certificado, tá? Esse certificado, ele tem que ter algumas informações mínimas. Claro, tem que ter o nome e endereço do produtor, a empresa que está sendo certificada, quem é que está certificando, para qual regulamento ela está certificando, né, qual é o escopo, qual é a norma que está sendo observada e qual é a abrangência dela na empresa que está sendo certificada, quais são os produtos que estão sendo certificados e, claro, as datas de emissão e validade do certificado. Normalmente, em certificações, na maioria das certificações que a gente vê por aí, orgânicos, algumas outras, são certificações que valem por 1 ano, né? E tem que ser sempre renovadas. A cada ano, o processo todo se repete, né? Então, aquilo é a garantia escrita. Agora, com relação à auditoria, o que é uma auditoria? Bom, muita gente sabe superficialmente, né? Na verdade, é um processo no qual você vai buscar evidências de que critérios estão sendo atendidos, né? Então, é um processo que você é obrigado a repassar todos os critérios exigidos para buscar evidências de que aquilo está sendo cumprido ou não. Você tem 2 tipos, basicamente. A auditoria interna, naquela que a própria empresa faz uma auditoria para verificar, para se monitorar, para ver como é que ela está indo, né? Uma auditoria dos próprios sistemas e processos. E a auditoria externa, que são 2 tipos, tem 2 tipos. Tem auditoria externa de segunda parte, que a gente chama, que são aquelas auditorias de McDonald's, de Pão de Açúcar, no qual um cliente ou um fornecedor vem e audita a sua empresa, né? E a auditoria externa de terceira parte, que é o nosso caso, terceira parte quer dizer um organismo independente, uma organização independente do cliente, que vem, faz aquela verificação toda e assina embaixo de que aquela empresa realmente está cumprindo com o que ela se propõe a cumprir, né? Isso é uma auditoria de terceira parte, externa, claro, né? Aí a gente entra no conceito do organismo certificador, que é extremamente importante também. O organismo certificador tem 3 características fundamentais. Primeiro, a independência, quer dizer, não pode ser nenhuma empresa, nenhuma empresa que tenha qualquer vínculo com o auditado, não pode ser do mesmo grupo, não pode ter o mesmo administrador, enfim, tem que ser completamente independente, tem que ser imparcial, ou seja, tem que ter total imparcialidade e tem que ser competente, quer dizer, tem que ter a competência para fazer aquele controle que ela se propõe a fazer, né? Então, um outro conceito importante de se entender é a acreditação. O que é acreditação? Acreditação
é quando um organismo oficial, por exemplo, o Inmetro, então o Inmetro é um organismo oficial do governo do Estado brasileiro, né, ou o IAF, que é a Organização Internacional de Acreditação, acreditam que uma certificadora pode fazer o seu trabalho, tá? Por exemplo, nos regulamentos orgânicos, todas as certificadoras de produtos orgânicos, que é uma lei nacional no Brasil, elas são obrigadas a ter a acreditação pelo Inmetro, a lei determina, né? Então, o Inmetro tem que ir lá fazer auditoria, assinar embaixo e tal. No caso da certificação de bem-estar animal, especificamente, essa acreditação ela não existe porque ela não é exigida. Não existe nenhuma lei que exija que as certificadoras de bem-estar animal sejam acreditadas. Mas, claro, no nosso caso, nós não temos essa exigência, mas nós trabalhamos, todo o nosso sistema de qualidade, ele está todo montado sobre a ISO 17065, que é a mesma ISO aplicada nas certificadoras de orgânicos, que é aquela que estrutura todo o sistema de qualidade para comprovar que realmente nós sabemos e fazemos o correto nos processos de certificação de produto, né? E o credenciamento, esses três conceitos, credenciamento é importante também, eu trago novamente aqui o exemplo do orgânico, que é o meu passado, né, eu trabalhei 6 anos na EcoCert, e no qual, por exemplo, no caso do orgânico, a certificadora é obrigada a ser acreditada pelo Inmetro, e ela é obrigada a ser credenciada pelo MAPA. Quer dizer, o Inmetro vai lá e vê se ela sabe certificar produtos, e o MAPA vai lá e vê se ela sabe certificar orgânicos. No caso da certificação de bem-estar animal, essas duas exigências, elas não existem, né? Então, é um processo mais independente. Imparcialidade. Imparcialidade aqui é o ponto-chave daquela ISO que eu comentei com vocês, e é um ponto crítico de qualquer certificação, né? Então, por exemplo, uma certificadora, ela não pode, ao oferecer o seu serviço, ela não pode, de alguma forma, fazer venda casada, por exemplo, ela não pode certificar, mas obrigar, por um lado, que a empresa faça alguma compra de probióticos, ou que ela realize certos cursos, não, isso seria venda casada. Então, ela precisa ser totalmente imparcial, realizar o seu processo e se desvincular. Quer dizer, até se a gente for pensar, até o fato de uma certificadora ser de fins lucrativos já é um problema para a imparcialidade. Mas, inclusive, no início dos anos 2000, lá para 2003 e tal, quando eu comecei a trabalhar com isso, assim, no Brasil era obrigatório que as certificadoras de orgânicos fossem até instituições sem fins lucrativos, né? Só que isso, claro, isso na verdade, um grande impedimento, porque, assim, isso você limita a quantidade de certificadoras interessadas em fazer o trabalho, então isso agora não existe mais, né? As certificadoras que se vê por aí de outras referenciais são todas empresas com fins lucrativos e tal, temos também aquelas sem fins lucrativos, como é o caso do Instituto Certified Domain. Nossa certificação, ela é gerenciada por uma organização sem fins lucrativos. Outro ponto importante é que a inspeção e a decisão de certificação, elas são realizadas por pessoas diferentes, né? A inspeção é feita por um inspetor de bem-estar animal, daqui a pouco eu vou explicar para vocês quais são as características, né, para quem tiver interesse, e a decisão de certificação é feita pela equipe de certificação, né, isso é uma das exigências também, o inspetor não pode fazer decisão de certificação, né. E o que o inspetor precisa, que característica o inspetor precisa ter para poder fazer auditorias de bem-estar animal? Para fazer qualquer auditoria, um inspetor ele precisa ter competência técnica e qualidades pessoais. Quer dizer, competência técnica para bem-estar animal tem que ser uma pessoa que tenha formação acadêmica relacionada, ou seja, um veterinário, um zootecnista, pode até ser de outra formação, por exemplo, um agrônomo, um biólogo, né, desde que tenha todo um complemento na parte prática de experiência com manejo animal. E qualidades pessoais, quer dizer, tem que ser uma pessoa que saiba se relacionar, ela não pode chegar lá com poder de polícia, com certa arrogância, quer dizer, ela tem que saber se relacionar com a parte auditada, tem que saber fazer as perguntas certas, tem que saber fazer tudo aquilo que um auditor precisa para poder descobrir, assim, aquilo que precisa para realmente assinar embaixo de que aquela empresa, aquela fazenda está fazendo o que deve ser feito, né? Ou seja, a missão do inspetor é conduzir a auditoria aplicando as técnicas apropriadas, né? Sejam elas relacionadas ao conhecimento técnico da norma, no caso lá o conhecimento veterinário das normas, e a metodologia de inspeção. Ela precisa saber o que fazer na hora de inspeção, que tipo de coisa fazer uma reunião de abertura, fazer um controle de rastreabilidade, são técnicas de inspeção, né? Tem que saber, claro, tem que saber redigir bem, tem que saber escrever bem, porque ela é obrigada a sempre fazer um relatório no final para
o cliente, para a própria empresa que ela está prestando serviços, né? E sempre, claro, importantíssimo, respeitando essas regrinhas aí, independência, imparcialidade, competência e confidencialidade. Para um inspetor ser inspetor de bem-estar animal numa empresa, primeiro, ele não pode ter trabalhado naquela empresa, ou não pode ter nenhum vínculo familiar com alguém daquela empresa. Também ele tem que ter assinado um contrato de confidencialidade, porque ele não pode ir numa empresa e comentar coisas que ele viu numa outra fazenda de um concorrente, não pode. Assim, os dados são confidenciais, as empresas elas têm a garantia de que todos os dados abertos durante uma auditoria não serão abertos para qualquer outra pessoa, a não ser a própria equipe de certificação que precisa realizar o trabalho de controle, né? Requisitos de certificação, também estava lá naquele primeiro slide, né? O que são? Eles podem ser uma lei, no caso orgânico, o requisito de certificação do orgânico é a lei de orgânicos no Brasil, ou no caso nosso, do certificado do Certified Humane, são referenciais privados. Aqui eu tenho 2 exemplos, tem aqui os referenciais da britânica RSPCA, e o nosso aqui de galinhas poedeiras, né? São normas privadas, ou seja, privadas porque não é o governo que fez, é uma organização, né, privada, mesmo sendo sem fins lucrativos. Outro ponto importante é a transparência, quer dizer, aqui eu já me deparei com situações em outros países, mesmo no Brasil, no qual a gente vê um produto que está escrito lá, certificado com bem-estar animal, mas você não sabe nada, quer dizer, você vai procurar o nome da certificadora, não encontra. Aí você vai se informar melhor, entrar no site da empresa, encontra lá uma informação, vai entrar no site da certificadora, aí não encontra a norma. Aí você não sabe nada, assim, como assim certificado, mas por que norma? Aí você vai olhar aqui naquela norma, e aquela norma é só para abate. Ou seja, lá no rótulo está dizendo que é certificação de bem-estar animal, mas o controle foi feito só no abate, e o resto da vida do animal. Então é muito importante essa transparência, tem que ser exigido das certificadoras todas, de bem-estar animal, seja do que for, que sejam transparentes, que mostrem, que disponibilizem os critérios de forma gratuita para quem quer que seja, de forma fácil, né? Eu já que cheguei a ver uma situação no qual uma associação faz um tipo de certificação, só liberava as normas de certificação para os associados, ou seja, então ela colocava um selo de certificação no produto final para o consumidor, só que o consumidor nunca ia saber o que aquilo significava, porque as normas de certificação são indisponíveis, não são abertas, são só para os associados, então isso é totalmente incoerente, né? Outra coisa importantíssima, que é um dos critérios aí chave da nossa certificação, é marcas de certificação. Assim, as marcas de certificação são instrumentos fortes de comunicação. Esse aqui é um exemplo do orgânico. Aqui tem outros selos sustentáveis, o Fair Trade, Comércio Justo, FSC, UTS. Aqui é o selo próprio do próprio Inmetro, ele também tem. E aqui do bem-estar animal, quer dizer, um selo, ele é muito importante a presença. Não basta ser certificado, é importante ter um selo que comunica isso para o consumidor final. Então, voltando àquele conceito, né, garantia escrita, o certificado, por um certificador independente, de terceira parte, de preferência organização sem fins lucrativos, que o produto cumpre pré-requisitos, né, sejam eles quais forem. Aí tem vários conceitos aí que a gente viu. Então, quer dizer, o mundo da certificação, ele é um mundo bem amplo, não é tão fácil assim, né, tem vários pequenos nuances, né. Aí, assim, falando na prática, mas, assim, muita gente fala, tá, mas, assim, será que eu posso acreditar? Como assim? Certificado, mas será que quem controla isso? O que é feito, né? Então, aqui eu vou dar algumas informações de o que se controla no processo de certificação. Em primeiro lugar, existe toda uma revisão documental, né? Feito todo um plano de manejo, a empresa certificada é obrigada a abrir toda a forma como ela faz o manejo animal, todos os procedimentos de saúde, de alimentação, tudo documentalmente primeiro, até para a gente analisar e ter a certeza de que aquela empresa é certificável, né? Obviamente, o principal ponto da certificação são as auditorias em loco. O auditor é obrigado a ir em todos os locais onde estão os animais e por onde passam os ingredientes, né, animais. É feita, assim, é impossível fazer agora nessa época de Covid, a gente fez algumas auditorias remotas, mas só quando são auditorias de rastreabilidade só para ingredientes, não tem animais envolvidos. É impossível você fazer uma auditoria remota de bem-estar animal. Ser obrigado a andar pelo galpão, pelo estábulo, enfim, ver os animais, as condições deles, né. Você entrevista, o auditor, ele conversa com os colaboradores, assim, o diretor da empresa, do setor, ele é obrigado a conhecer as normas, os colaboradores, a pessoa que cuida lá do animal, ela é obrigada a ter conhecimentos mínimos de bem-estar animal para saber identificar um sinal de que um animal está doente, precisa ser segregado, ou de como é que tem que ser uma cama de um animal para saber a hora que tem que mudar aquela cama, se ela está molhada ou compactada. Então, isso é feito em entrevista com os colaboradores. É feita revisão de registros, ou seja, a empresa certificada ela é obrigada a manter registros vários de nível de amônia, mortalidade, razões de mortalidade, temperatura máxima e mínima,
todos os procedimentos de saúde, ser feita essa revisão dos registros durante todo o ano, né, todos os registros do que aconteceu, para que se possa visualizar como é que foi o manejo durante o ano todo, né. Cada cliente tem uma análise de risco feita, né, pela nossa equipe, dependendo do desempenho dela ao longo dos anos, das ações corretivas que ela implementou, ela vai ser um cliente considerado de maior ou menor risco. Isso vai determinar, por exemplo, que ela receba uma auditoria surpresa, sem aviso prévio, né. E o monitoramento contínuo, quer dizer, de qualquer modificação importante que impacte o bem-estar animal, a mudança de um diretor, ou a construção de um novo galpão, ou a mudança da raça, da linhagem dos animais ali criados, tudo isso tem que ser comunicado durante o ano, e a gente tem que, então, falar junto com a empresa, sempre definir que tipo de impacto aquilo tem, se é preciso fazer alguma nova inspeção, algum novo controle documental, né? E o controle externo é importantíssimo, né, de vocês, ou algum empregado que se demitiu e sabia que lá naquela empresa se fazia coisas erradas, pode denunciar, um consumidor que soube de alguma coisa pode denunciar, ou um repórter, quer dizer, qualquer tipo de denúncia que a gente recebe, a gente faz, obviamente, toda uma investigação para ir buscar as causas, né, mas sempre também mantendo essa questão da imparcialidade, que é um conceito-chave em certificação. Agora, então, isso foi a certificação em geral, agora vamos falar um pouquinho de certificação de bem-estar animal, né. O legal da certificação de bem-estar animal é que você consegue fazer essa passagem daquele mundo em que o animal é uma máquina de produção, numa realidade em que você reconhece o comportamento padrão dos animais, você percebe o que ele precisa e permite, com os critérios de bem-estar animal definidos, que ele possa, a todo momento, expressar o seu comportamento, né? Então, você permite que uma situação como essa, que ninguém quer, passe a ser assim, através de critérios claros, auditáveis, fáceis de entender, né? Principalmente auditáveis. É importante você ter algo que você possa controlar. Por exemplo, poleiros, tantos centímetros, obrigado a medir os centímetros, ou tem que ter, no mínimo 2 vezes por dia, você é obrigado a fazer a inspeção dos animais. Esses critérios bem fáceis de se auditar. Agora, com relação à abrangência, é importante também, isso é um fato importante que vocês têm que, quando se depararem com outras certificações, irem atrás e tentar entender. A certificação de bem-estar animal, para se falar bem-estar animal, ela tem que abranger a vida toda do animal, né? No mínimo, desde o nascimento dele até o abate, no caso de carnes, e no mínimo, desde o nascimento até o final da fase produtiva, no caso de produtos de laticínios ou de ovos, né? Mas mesmo assim, por exemplo, se você for querer vender uma carne de uma galinha certificada com bem-estar animal, ela é obrigada a ter a certificação da sua vida como galinha, pelo referencial de galinhas poedeiras, mas precisa ter o controle do seu abate conforme a norma para frangos, né? Então, quer dizer, a abrangência tem que ser do nascimento ao abate, para ser considerado bem-estar animal. Então, uma auditoria, ela engloba, como eu falei, todos os aspectos da vida do animal, desde o nascimento até o abate, seja ele aspectos voltados à nutrição, ao ambiente que ele vive. Geralmente o capítulo do ambiente nos referenciais de bem-estar animal são capítulos longuíssimos, porque tem toda uma questão de enriquecimento, coisas obrigatórias que o animal precisa ter acesso, né? Toda, obviamente, uma questão de saúde, todo um controle da saúde, gerenciamento e manejo, importantíssima questão de treinamento dos colaboradores. É difícil não ter uma inspeção que não haja não conformidade de falta de treinamento, é muito importante, né, o papel do homem, do colaborador ali nessa questão, gerenciamento também, todos os indicadores que se deve controlar, né. E no caso de abate, também tem que incluir o transporte e abate. Por isso que eu coloquei ali porteira para dentro versus porteira para fora, porque no caso de animais, por exemplo, de bovinos de corte, ou suínos, ou ovinos, algumas empresas, elas são certificadas só da porteira para dentro, ou seja, só a fazenda. Não tem o abate certificado, porque o abatedouro não é da mesma empresa, enfim, é mais difícil, não conseguiu se certificar. Então, nesse caso, quando é só porteira para dentro, a empresa não pode vender a carne como certificada, ela pode só colocar no site que é a fazenda certificada, enfim, fazer promoção da sua fazenda ou sua granja, mas não pode colocar o selo no produto. Para colocar o selo no produto, tudo tem que ser controlado. Então, outra coisa interessante que a gente tem que lembrar aqui no caso de certificação, e que vocês têm que controlar que todos os selos realmente disponíveis fazem, no caso de um produto industrializado que tem o selo de bem-estar animal, todos os ingredientes de origem animal ali presentes têm que ser certificados, 100% deles. No caso aqui é uma massa Barilla feita com ovos, né? 100% desses ovos tem que ter certificação. No orgânico, você permite até ser certificado se 95% dos ingredientes são de origem orgânica. Nosso não, se tiver um ovo não certificado, não pode ter o selo, né?
E vamos supor assim que seja um produto que tenha mais ingredientes orgânicos, por exemplo, vamos dizer, uma comida para cachorro, uma comida para pet, que tenha lá no ingrediente carne de frango e carne de suíno, né? Ambas carnes têm que ser certificadas para que se possa colocar o selo de certificação. Se apenas uma delas a outra tem que ser em quantidade mínima para que seja. O rótulo tem que estar bem claro que é o frango que é certificado, não é tudo. Então tem que ser muito claro, a transparência é muito importante. Na rotulagem, a rotulagem é muito importante para dar toda a informação que precisa para dar segurança ao consumidor, né? E desde o nascimento até o bate tem que estar tudo controlado. Ou seja, outro ponto importante é a rastreabilidade, que todos os produtos, havendo manipulação de produtos, tem que haver inspeção, ou seja, numa maionese certificada, você tem que certificar o produtor da maionese, o pasteurizador do ovo e a granja, né? Tudo tem que estar controlado, verificação obrigatória. Acho que eu estou falando um pouco do meu tempo, vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Sobre a nossa organização, Certified Domain, ela foi criada em 2003 pela Dell. O objetivo era melhorar a vida dos animais de produção. Mas, diferente de outras organizações, o nosso foco é oferecer ao consumidor a possibilidade, a opção de compra, é oferecer um programa de certificação. Então, através da presença do nosso selo num produto, num supermercado, ele consegue pressionar a mudança nas práticas das fazendas. Ou seja, melhorar a vida dos animais de produção, direcionando a demanda do mercado, e aí forçando a mudança lá nas fazendas, né? Então, nós temos só referenciais de animais de produção, não temos de pets, nem de cavalos, nem de outros animais que não geram alimento humano, né? Todos descritos por um comitê científico internacional, somos uma ONG, né? Ou seja, não temos nenhum tipo de conflito de interesses, já são mais de 5 mil empresas, fazendas e granjas certificadas. Só no Brasil, a gente tem entre 200 e 300 granjas e fazendas certificadas já. Algumas partes de grandes grupos, por exemplo, temos um grupo, recentemente certificamos o da Granja, aquela linha de frangos da Seara, por exemplo, que tem um grupo com 100 produtores, né? Às vezes tem um projeto tem 100 produtores, aí outro projeto tem apenas um galpão com 1000 galinhas, quer dizer, tem todos os perfis de produtores, né? Temos o apoio de dezenas de outras organizações sem fins lucrativos, por também termos essa falta de conflito de interesse, né? Temos muito apoio do pessoal do Humane Society International, outras pelos outros países que nos indicam, né? Porque já que o nosso trabalho é uma forma de garantir que o deles também seja cumprido, e a presença internacional, ou seja, temos aqui a presença de 2 escritórios, né? Temos a nossa matriz nos Estados Unidos e o nosso escritório aqui do Brasil, que cuida da América Latina e começou a cuidar da Ásia agora. A gente tem os coraçõezinhos, são os projetos, onde a gente tem, né? Já temos aí praticamente todos os países das Américas, começamos aí com a Austrália, Nova Zelândia, Sudeste Asiático, Índia, Oriente Médio também tem, e sempre a gente busca ter inspetores locais. Isso nos ajudou muito nessa fase de pandemia, porque a gente tinha inspetor nos países. Então, os nossos é porque a gente quando me permitir, vamos treinar uma equipe local para começar a certificar lá. Um grande desafio, porque todo mundo sabe a China como ela é desafiadora na relação da criação dos animais, né? Então, a super responsabilidade, um trabalho muito importante aí de controle do bem-estar animal na China, já que o consumidor chinês também está mudando, está exigindo novas práticas, né? Por incrível que pareça. Um pouquinho do histórico da nossa presença no Brasil, né? Primeiras articulações lá, com a ajuda do professor Adroaldo Zanella, né? Primeiro cliente Corin, através de uma parceria com a Ecocert representava a Humane Farm Animal Care nessa época, né? Logo veio o primeiro cliente do Peru, primeiro do Chile, esses primeiros sempre foram de ovos, né? O da Corin foi de frangos, mas os seguintes de ovos em função da pressão do mercado pelo cage free, né? Que é uma pressão forte da indústria, né? Em 2016 a gente abriu o Instituto Certified Domain para focar, né, na certificação de bem-estar animal, já que ela estava perdida lá no meio da certificação orgânica, e aí começamos a agregar, então, Argentina, Uruguai, Colômbia, Costa Rica. Em 2018 conseguimos os primeiros clientes na Ásia, com clientes em Singapura, em Malásia. Esse ano praticamente a gente começou na Índia, então a gente está cada vez mais ampliando aí o nosso leque, né, chegando até a China no ano que vem. Agora tentar falar rapidamente dos valores que tem o programa de certificação. Eu vou tentar passar rapidinho aqui. Como eu falei, a transparência é um aspecto chave. Então, aqui a gente tem 3 sites, né? Tem o americano, certifieddomain.org, o brasileiro e o latino. Isso aqui é uma cópia da página do latino, né? Onde você pode clicar lá no menu
e encontrar diretamente as normas, baixar as normas livres, normas de última, vamos dizer assim, a última tecnologia em bem-estar animal, descrita por autoridades mundiais em bem-estar animal, disponível em qualquer rincão do mundo. Uma pessoa lá da Amazônia, no interior da Amazônia, que quer criar a sua galinha, pode clicar lá e baixar a norma de galinhas poedeiras, por exemplo, né? Aqui você temos até norma já em vietnamita, a nossa norma de galinha já está traduzida para o vietnamita, aqui em francês, por causa do Canadá, aqui em mandarim, já pela China, quer dizer, a gente tem normas disponíveis na língua do produtor também, né, com linguagem fácil. Aqui eu tenho exemplo de dois critérios, né, um falando de poleiros, outro de inspeção 2 vezes a mínima no dia, são critérios fáceis de entender, fáceis de aplicar, né, e aqui a gente tem a primeira grande vantagem, que é a democratização da informação, essa transparência. Qualquer pessoa pode baixar a norma, mesmo que não queira se certificar. Um consumidor quer saber como é que pode certificar, baixa a norma e lê. Ou uma empresa de produção animal que quer produzir segundo critérios de bem-estar, mas não quer certificar, não se interessa em certificar. Tudo bem, ela tem acesso à norma. Então, isso é muito importante, essa democracia da informação. Outro ponto importante que a gente considera é como a gente exige que existam registros feitos durante todo o ano, registros de nível de amônia, de mortalidade, de causa, aquilo que eu já falei, isso meio que força a empresa, principalmente a pequena, a melhorar seus instrumentos de gestão. Então, a manutenção e monitoramento de registros ajuda muito ao pequeno a se organizar. É muito importante ele gerenciar por indicadores. Todo mundo sabe, indicadores de bem-estar animal, então, muito mais, né? Aqui, a questão do selo, a importância de um selo, como o selo é uma ferramenta poderosa para comunicar. Aqui, por exemplo, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos há uns 2 anos atrás, onde se colocou vários selos sustentáveis. Temos aqui o orgânico, comércio justo, vários, e esses 2 aqui de bem-estar animal, o nosso e um outro menor lá. E o primeiro número que a gente viu, 37%, era qual é a familiaridade que a pessoa tem com esse selo. Assim, pergunta para a pessoa, você conhece esse selo? Né, no caso do Certified Man, era 37%. O segundo número é o mais interessante. Assim, depois que você explica para a pessoa entrevistada o que aquele selo significa, qual é a propensão dela de comprar aquele produto. Olha como salta, como a pessoa passa a ter interesse. Isso a gente vê só nesses 2 selos de bem-estar animal aqui. Então, assim, o selo tem um poder enorme, é uma ferramenta de comunicação importantíssima e geralmente sensibiliza o consumidor final, né? E quando várias empresas fazem uso da mesma programa de certificação e comunicam da mesma forma, existe uma soma de esforços para comunicar a mesma mensagem. Fica mais fácil e o consumidor começa a absorver melhor, né? Aquilo que eu falei, aqui eu escolhi essa foto desse pessoal que é o perfil dos millennials, né, o pessoal que nasceu a partir dos anos 90, dos anos 2000, esse pessoal que exige mais transparência, que exige mais confiança, né, que tem um comportamento diferenciado e mais exigente na sua decisão de compra, né. A gente tem esse relatório aqui de tendências de consumo, no qual a gente percebe nesse capítulo aqui de consumidor consciente, aqui são 10 tendências de consumo em geral, tá? Geral de qualquer coisa, qualquer consumo de produto em geral. Mas nesse capítulo de consumidor consciente, você abrindo esse relatório, você tem aí metade desse capítulo só fala de bem-estar animal, para mostrar a importância do bem-estar animal agora na escolha do consumidor final, na escolha de seu alimento. Quer dizer, todas as empresas relacionadas com produção animal, elas precisam ter uma estratégia bem definida, elas precisam pensar em ter em comprar ingredientes sustentáveis, comprar ovo de galinha livre, usar carne suína de matriz suína que não teve a vida toda numa jaula, quer dizer, numa baía de gestação. Então, é muito importante a gente ver o protagonismo que está tomando o bem-estar animal no consumidor geral, médio, mundial, tá? Esse consumidor, o que ele faz hoje em dia? Ele está muito mais sensível à internet, claro, ele faz muito mais compras online, tem muito mais ferramentas para investigar, não gosta da publicidade tradicional, vai mais em redes sociais, prefere muito mais recomendações de amigos, né? Nas suas experiências, até de alimentação, de compra, ele busca muito mais do que cumprir uma necessidade fisiológica, ele busca também uma causa para apoiar, né? E a gente considera, tipo, a compra de um produto com certificação de bem-estar animal dá uma causa para esse consumidor que busca por isso, né? Então, isso também é outro valor agregado da certificação, né? Para o produtor, também diferencia o seu produto com relação ao da concorrência. Se você vê um queijo com certificação de bem-estar animal e um queijo sem certificação, mesmo aquele primeiro sendo mais caro, você às vezes vai comprar aquele para apoiar a causa, porque você quer fazer parte disso, né? E acesso a novos mercados, né? Um produtor também, tivemos um produtor que conseguiu, que certificou uma linha de frangos para poder exportar para Hong Kong.
ou se você quer mesmo aumentar a sua gama de consumidores dentro do seu próprio mercado, se você quer atingir um consumidor mais exigente, você certifica, então você dá mais credenciais para o seu produto e pode até agregar valor em termos de preço, que tem pessoas que valorizam e pagam por isso, né? Aqui o pessoal que é vegetariano e vegano não gosta muito desse slide, mas eu me atrevo a colocar aqui. É que eu já recebi alguns e-mails no qual pessoas escrevem para mim dizendo que são veganas ou vegetarianas, mas que souberam do programa de certificação e queriam entender melhor como os animais são criados, porque ela pode voltar a consumir uma ou outra proteína animal se realmente for o animal realmente não sofrer. Então, olha que interessante, né? Com toda esse movimento mundial, até para a proteína aliás, para o plant-based, né? Para aquelas carnes feitas com plantas, enfim, temos também esse movimento de pessoas que se sensibilizam com a certificação de bem-estar animal, que pode ser uma justificativa para elas consumirem um alimento que foi produzido por um animal que não sofreu, né? Aqui, claro, o grande valor agregado, que é a proposta do nosso programa, que é oferecer ao consumidor a opção de compra, né? Você vai no supermercado, você quer ver o seu produto lá na sua frente, você não quer ir para um lugar lá em outro endereço só para comprar tal coisa, você quer ver ele onde você vai comprar. Então, a certificação de bem-estar animal oferece a opção de compra, né? Esse é um slide que eu gosto de mostrar também, é um slide da Humane Society International, que são os logotipos de empresas que recentemente comunicaram ao mercado seus compromissos de compra só de ingredientes de origem animal sustentável, ou seja, comprar só ovos de galinhas livres, né? Então, o nosso trabalho de certificação completa os esforços de outras ONGs, ou seja, a Humane Society nos indica como uma opção para várias empresas, porque quando aquela empresa se certifica, ela está assinando embaixo que o que ela se comprometeu com o mercado, ela está cumprindo, né? Então, é uma forma de somar esforços também. E, claro, permite que grandes compradores, como Nestlé, Unilever, essas mega compradores de proteína animal, possam realmente buscar fonte sustentável no seu ingrediente animal. E se proteger, e, claro, e concretizar a sua estratégia de bem-estar animal, que eles precisam ter, né, cada vez mais. Outra vantagem que o nosso programa especificamente permite é que você pode ter um produto industrializado de uma empresa que não tem animais, mas cujo produto tem ingrediente animal, que essa empresa também faça parte da causa e coloque o nosso selo no logo. Basta que ela passe por auditorias de rastreabilidade da nossa equipe, porque a gente tenha certeza de que realmente para aquele produto ela só comprou o ingrediente certificado, né? Que tem exemplos aqui da Coren com patê de fígado de frango, uma maionese do Chile com ovo livre, a Barilla, no caso ali, um sabonete feito de leite de cabra, ou seja, você não precisa ter o animal, a produção animal, para você ter certificação. Você pode ser uma indústria alimentícia, uma empresa de cookies, uma empresa de queijos, enfim, de qualquer produto que use proteína animal e pode ter certificação. Outra coisa curiosa e interessante que eu achei muito legal quando aconteceu em 2018, 2019, quando a gente certificou nosso cliente de Singapura, de ovos, logo em seguida eu recebi uma ligação de um banco de lá me perguntando, querendo entender e tal. Não entendi muito bem porquê, né? Mas aí depois eu vi uma notícia no jornal, essa notícia aqui que saiu no jornal lá de Singapura, no qual essa empresa, nossa cliente, ela conseguiu ter um acesso a uma linha de crédito por 10 anos de 27 milhões de dólares de Singapura, que dá uns 19 milhões de dólares, no qual ela conseguiu esse acesso porque ela é uma linha sustentável e a fato dela ter a certificação de bem-estar animal foi crucial para ela conseguir essa linha. Então, são já facilidades que uma certificação permite. Tanto que as outras ONGs, essas três aqui de cima, a Compassion, a HSC e a World Animal Protection, fizeram o Farms Initiative, que é a definição de critérios mínimos de bem-estar de algumas espécies animais, e que elas fizeram, então, essa articulação com vários grandes bancos mundiais, na qual os bancos, para que as empresas de proteína animal conseguissem linhas preferenciais, tivesse que cumprir esses critérios mínimos. E ter uma certificação cumpre 100% esses critérios mínimos. Então, olha que legal também, o próprio financiamento sendo facilitado para quem cumpre critérios mínimos de bem-estar animal, né? Outro ponto legal também é que eu já vi casos em outros países de que usaram a nossa norma de bem-estar animal de alguma espécie como base para alguma regulamentação local, né? Então, o fato de existir consumo, de demanda por produtos certificados com bem-estar animal é um sinal às autoridades governamentais de que precisa haver uma regulamentação mínima do setor, né? Todo mundo sabe que a regulamentação ela acontece lá na ponta final, então a sociedade começa a se movimentar e a presença de um programa de certificação de bem-estar animal ajuda muito nessa luta da sociedade por melhoria nas condições, né? Aqui, então, um resumo desses valores agregados, né? Acho que daqui a mais uns 5 minutinhos eu consigo terminar. O bem-estar animal, ele permite uma opção de compra ao consumidor,
ele é uma ferramenta de comunicação através do selo, do uso do selo, né, permite a qualquer pessoa acesso livre à informação top de bem-estar animal, pressiona a regulamentação pelas autoridades do setor, né, traz muito mais confiança, transparência ao consumidor, traz a causa ao novo consumidor, beneficia os produtores de várias maneiras, agregando uma melhoria da sua gestão, dando acesso a novos mercados, até dando acesso a linhas de financiamento, diferenciando da concorrência, né. Não deixa de ser uma opção ao orgânico, porque a gente sabe que a produção animal orgânica, às vezes, é difícil, porque a ração precisa ser orgânica, é muito caro, muito difícil achar a ração orgânica. E a nossa certificação de bem-estar animal, o valor que ela passa para o consumidor, às vezes, é tão mais forte do que o próprio valor que passa um selo de orgânico, né? Então, é muito mais possível você ter certificação de bem-estar animal do que até a orgânica, né? É uma alternativa para a indústria de alimentos e, por fim, claro, o principal de tudo, permite mais respeito aos animais e permite que eles tenham uma vida que vale a pena ser vivida, né? Tanto que a gente conseguiu, esse aqui é um gráfico que mostra o aumento dos nossos animais certificados, né? Desde o comecinho, lá em 2003, 100 e poucos mil animais, até o ano passado, que foram quase 217 milhões, né? Esse ano, 2020, com certeza, mesmo com a Covid, vai ser mais, vai ser aí no mínimo 250 milhões, né? De animais criados sob as normas. E olha que legal, se a gente somar os números de 2003 até 2018, foram mais de 1 bilhão de animais certificados, né? Isso é um número que a gente se orgulha muito, né? E aqui eu queria só trazer, então, dois pontos para reflexão, né? O primeiro é o cuidado que se tem que ter quando se começam a proliferar selos de bem-estar animal no mercado, né? É muito positivo a gente ver quando começa a haver mais selos de certificação de bem-estar animal, mas é importante o consumidor, a sociedade manter o controle para que esses selos não abaixem a régua, né? Não sejam selos menos criteriosos e que entendam melhor. Por exemplo, eu conheço um selo, por exemplo, o próprio Caipira. Caipira não tem selo, tem uma norma da BNT. Mas a norma do Caipira, ela não é uma norma de bem-estar animal. Ela é uma norma praticamente, de biosseguridade sanitária. Nessa norma não fala nada de ninhos, não fala nada de poleiros, não fala nada de espaço de comedouro e bebedouro, mas fala várias coisas com relação à rastreabilidade de alimentos, aspectos sanitários, biosseguridade. Muito bem. Claro, tem a questão do bem-estar que obriga a saída da ave ao piquete e tem a densidade mínima. Mas praticamente é isso, quer dizer. Então é importante essa transparência, porque um ovo certificado como caipira não quer dizer que ele foi produzido com bem-estar. Por isso que nós, como Certified Humane, nós não certificamos o caipira sozinho da BNT, nós certificamos Certified Humane mais caipira. Qualquer produto com selo Certified Humane que tenha a referência ao caipira, é porque ele cumpre todas as nossas normas e também as da BNT. Então é importante esse cuidado com esses selos todos, porque daqui a pouco surge um selo que você pode colocar a galinha na gaiola e tem o selo de bem-estar animal. É muito importante o controle, né? E outra própria insegurança jurídica que a gente vê, às vezes, pela falta de regulamentação do setor. Teve um momento no ano passado em que o MAPA determinou que não podia mais se dizer galinhas livres de gaiolas nas embalagens, aliás, ovos de galinhas livres nas embalagens. Enfim, então isso trouxe toda uma insegurança. No final, eles passaram a permitir que isso fosse feito desde que houvesse certificação, né? Então, isso é um apelo às autoridades para que façam regulamentações mínimas do setor. Por exemplo, no caso do Brasil, precisa-se ter uma norma, uma regulamentação que define o que é um ovo cage-free, um ovo de galinhas livres. Isso não existe, não tem nem estatística de ovo de galinhas livres, né? Então, são dois critérios aí dois pontos para reflexão que eu chamo vocês. E, por fim, a pergunta, né? Certificação é sucesso comercial garantido? Não. Assim, é um passo, mas o produtor ele tem a obrigação de continuar monitorar, de continuar fazendo um trabalho educativo permanente, porque, por exemplo, você precisa explicar o que é um ovo cage-free, a diferença com caipira, por que ele é mais caro, o free range, caipira é a mesma coisa, orgânico, o que é isso? Será que é caipira mesmo? Quer dizer, certified man, o que é isso? Quer dizer, tudo isso daí precisa de um trabalho nosso, do nosso lado incansável, e do produtor e da sociedade em geral. Quer dizer, a certificação ele é um passo a mais, mas não é a resposta para todos os males, né? Então, aqui eu queria agradecer esse espaço que eu tive, né, com todos vocês, chamar a atenção aí para o nosso, que tiverem, pude comentar aqui com vocês, podem me escrever, né? Eu estava conversando com a organização antes, eles me pediram para falar um pouquinho também sobre a situação no Brasil, né, sobre certificação. Então, como eu comentei a vocês, temos entre 200 e 300 produtores já certificados, a maioria deles nas regiões sul e sudeste, um pouco na região centro-oeste. Não temos certificação em nenhum cliente do nordeste,
do Norte ainda, né? Lá no menu tem uma opção que diz assim, quem são certificados. Coisa legal também é que tem um aplicativo gratuito de celular para Apple e Android, se chama Certified Domain. Você baixa ele de graça, você coloca o nome da cidade e ele mostra assim no mapa onde é que tem produto à venda, que tem certificação, né? A gente tenta manter ele aplicativo, que é isso, eu não sei. Falei muito rápido, mas eu quis falar para poder abranger tudo que eu queria para falar. E é isso aí, agora eu fico aberto a perguntas. Espero que tenham ouvido. Isso, aí. Luiz, muito obrigado pela brilhante palestra, tá? Eu acho que ilustrou bastante aí, tá? Esse assunto tão carente de informações, né? Que é a certificação. Então, fico muito feliz, tá? Pela sua apresentação. Eu acredito que a certificação está aí no que a gente acredita ser o ponto de equilíbrio, né? Ou trabalhar de maneira equilibrada entre a produção animal, que é importante para o desenvolvimento econômico sustentável, social, né? E também o apelo de bem-estar animal. Eu sempre comento, né, essa maneira equilibrada, esse ponto de equilíbrio que a gente tem que buscar. Eu acredito que a certificação está aí buscando essa ideia, né? Gostei muito da ideia aí dos veganos que você apresentou, tá? O e-mail que você recebeu me chamou muita atenção. Eu vou pedir para o pessoal aqui da organização me mandar as perguntas pelo e-mail, por gentileza, porque eu perdi o contato pelo WhatsApp, tá, pessoal? Me manda as perguntas aqui no meu e-mail para a gente poder passar aí, né, fazer o bate-papo. Luiz, eu percebi ao longo do chat que muita gente tem interesse em trabalhar, né, nessa certificação, inclusive médicos veterinários, zootecnistas e até áreas afins. A gente não pode assimilar a área de bem-estar animal com um profissional específico, ela é multidisciplinar, mas assim, considerando primeiro um estudante que está fazendo ainda a graduação ou a pós-graduação, o que esse estudante deve fazer, né? Algum tipo de treinamento ou trabalho de conclusão de curso? O que esse estudante pode fazer para se especificar um pouco mais na área de certificação? Olha, não existe assim, atualmente não existe essa oferta inspetor de certificação de bem-estar, inspetor de bem-estar animal no mercado para cursos, né? Então eu sugiro que aqueles interessados em entender melhor sobre como certificar, que se informem em certificadoras, por exemplo, eu sei que certificadoras de orgânicos oferecem cursos de inspetores de orgânicos, por exemplo. A metodologia da inspeção, ela é sempre a mesma. O inspetor tem que ter uma certa abordagem, uma certa atitude, todas para qualquer norma. Então, qualquer certificadora de assuntos em geral, de FSC do papel, de orgânicos, muitas delas oferecem cursos de auditoria, né? Outra norma interessante de conhecer é a norma ISO 9001, de cursos de auditores de norma ISO 9001, né? São todos critérios de auditoria. Você precisa entender o que é visualizado, como é que se faz uma auditoria de ISO 9001, são todas as auditorias de produtos ou serviços também, né? Então, eu sugiro que a pessoa interessada, ela primeiro busque com outras certificadoras de orgânicos e outras, né, se elas oferecem cursos, algumas oferecem cursos abertos, né? Às vezes até online, hoje em dia, com a pandemia, tem muita coisa oferecida de graça, né? E buscar essas normas ISO relacionadas à inspeção, que tipo de exigência elas fazem. Entendi. Isso é válido também para as pessoas que já estão no mercado, já estão formadas, né? A qualificação. Porque isso que eu estou falando é só o conhecimento específico da inspeção, como inspecionar. Mas todo o conhecimento técnico, por exemplo, para uma certificação de bem-estar animal, a pessoa tem que ser veterinária, zootecnista, quer dizer, tem que ser a formação na área. Essa formação ela é independente da formação como inspetor. Um excelente veterinário pode ser um péssimo inspetor. E vice-versa. Tem que ser excelente veterinário e excelente inspetor, para poder ser um bom inspetor em geral, né? Então, ele tem que ter dois lados da balança aí que ele tem que se buscar na sua formação.
Ótimo. E nesse sentido, no início da palestra, você comentou aí dos quesitos humanos, principalmente de relacionamento que a pessoa tem que ter para chegar numa auditoria. Muitas vezes, pelas pessoas, você é tido como uma pessoa chata, uma pessoa criteriosa demais. Como é que é quando você chega para auditar uma empresa, por exemplo? Como é que é a receptividade dessas pessoas? Então, é muito importante que o auditor se prepare antes. É muito importante, por isso que a equipe de certificação, ela manda ela manda um material enorme para o inspetor antes, para ele estudar, para ele se preparar, para ele saber o que ele vai encontrar. Então, quando o auditor começa a auditoria, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma reunião de abertura, onde ele vai explicar tudo o que ele vai fazer, já para eliminar expectativas. Nós vamos fazer isso, 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 verificar isso, isso, aquilo, já deixa bem claro. E depois ele tem que fazer o seu trabalho, tendo assim uma gentileza no trato. Ele é uma pessoa, ele é uma pessoa que merece respeito, mas ele precisa respeitar o outro que está sendo auditado. Ele não é a polícia que vai lá prender e buscar falha, não. Ele está fazendo o trabalho dele, que vai ajudar as duas partes, né? Então ele tem que ter uma atitude assim colaborativa, mas claro, ele não pode dar as respostas, ele não pode fazer consultoria. Isso é contra. Ele não obriga. Quando o cliente pergunta, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Assim, não, isso é seu papel. Você tem que entender a exigência da norma, e você tem que buscar a melhor solução. Depois a equipe de certificação vai avisar você se isso é válido ou não. Não é meu papel dizer para você como é que você conserta o seu problema. Meu papel é apontar para você a evidência de que aquilo que é exigido não está sendo cumprido. De uma forma muito transparente, muito aberta, né, dando a oportunidade do cliente sempre falar, mas sempre mostrando na norma onde é que está a exigência. Quer dizer, tem que ter muito claro o que está na norma, tem que ter muito claro o que é a evidência da não conformidade. Ele não pode achar, eu acho que você não trata bem seus animais. Não. Ele tem que ter uma evidência clara de que tem um animal lá com score corporal que está péssimo, ou uma galinha que está com a plumagem horrível. Isso são sinais, são evidências claras de problemas. Não é um achismo. Não existe achismo em inspeção, em auditoria, né? Então, é assim, quando você traz uma evidência clara, é indiscutível, assim, a pessoa não tem o que discutir. E, claro, assim, o trabalho da certificadora, como eu falei, não é ser a polícia, é agregar, porque com aquele trabalho, assim, a tendência é que em cada ano que passa, aquela empresa auditada, ela vai melhorando, ela vai aprendendo, ela vai incorporando melhor Nosso papel. Opa, tá voltando. Cheguei. Que beleza, voltou. Que bom, Luiz. Então, vamos lá, Luiz, só para te esclarecer, não existe protocolo da EcoCert. A EcoCert é uma certificadora de orgânicos, é protocolo Certified Humane, tá, da HFSC. Isso é importante, porque como no passado a gente estava vinculado à EcoCert, muita gente se confunde, né? Mas agora a EcoCert é uma coisa de orgânicos, nada a ver, regulamento orgânico brasileiro, internacional, e a Instituto Certified Humane é outra, e nós, então, auditamos segundo os referenciais da HFSC, da Organização Americana, os protocolos Certified Humane. Só para esclarecer aí para o pessoal, né? Ok. A Certify foi até 2016, não foi isso? Foi até 2016, havia essa vinculação com a EcoCert, que ela estava no Brasil, então ela de alguma forma representava, mas as normas eram sempre da organização americana, da HFSC, da Humane Farm Animal Care, o selinho Certified Humane. Aí em 2016, eu era o diretor da EcoCert, na verdade, eu me desvinculei e abri a pessoa jurídica sem fins lucrativos, Instituto Certified Humane Brasil, para cuidar só do selo Certified Humane, dos protocolos da HFSC. Entendi. E assim, como que os produtores, em geral, o setor produtivo, recebe o protocolo que vocês têm? Porque é mais rigoroso, né? Normalmente... Ele é mais rigoroso, claro, ele é muito mais rigoroso do que uma norma orgânica. A norma de orgânica, ela fala 3, 4 coisas de bem-estar animal, várias com relação a alimentos, outras coisas. Nossa norma são páginas e páginas só de bem-estar animal. Mas, normalmente, aquela empresa que sempre foi voltada ao bem-estar animal, às vezes ela já está com tudo pronto, ela só tem que talvez colocar um pouco mais de poleiro no caso de galinhas, ou fazer algum outro procedimento, alguns registros não feitos, né? E é fácil, tanto que a gente não exige tecnologia para não existe tecnologia, exige criatividade. Você pode certificar uma JBS Seara, ou pode certificar o tiozinho que tem 1000 galinhas. Ele pode fazer um sombrite com pedaços de pau e uma lona em cima, enfim, quer dizer, ele pode usar alternativas para trazer o benefício para o animal. Não tem, vamos dizer assim, tecnologia de ponta envolvida, é muita criatividade, isso sim. Né? Entendi. E no intervalo, a gente até comentei, né, quanto que uma empresa, aí, ela normalmente investe nesse processo de certificação, e o quanto que isso onera em porcentagem o custo final dela?
Isso aí depende muito, assim, a gente, pelo que a gente ouve dos produtores, o custo da certificação em si, ele nunca chega a ser relevante, ele sempre é facilmente absorvido, tá? E o custo que a gente cobra, ele é basicamente, depende de dois fatores, o tempo de inspeção, então quanto maior o projeto, mais tempo vai levar, e o volume de produção, porque tem uma parte cobrada por volume, número de litros de leite, número de ovos, ou número de cabeças, enfim. Mas, quanto maior a empresa, mais ela vai poder pagar, no caso, né? Os grandes investimentos podem estar, talvez não, mas talvez possam estar na adaptação do manejo do animal. Por exemplo, uma grande empresa de suínos que tem toda uma estrutura de gaiolas, de jaulas, vai gastar dinheiro para reestruturar tudo, né? Não, mas não pagando para a gente o nosso serviço, não, isso é irrisório, mas mais a reformulação toda. Outras empresas não, outras empresas simplesmente conseguem se adaptar e seguindo a norma e nos contratam e depois conseguem absorver facilmente, porque ela consegue agregar valor, né? Para dar uma ideia de custo, tem para assim, o nosso custo mínimo, se a gente for falar em termos anuais, para os menores projetos, está em torno de R$ 3.000, tá? Até os grandes projetos, claro, são bem mais caros, né? Mas assim, com R$ 3.000 você consegue de alguma forma distribuir. Claro, produtores de 50 galinhas, 100 frangos, pesa. Mas, assim, a ideia é que você consiga agregar valor ao seu produto quando vai vender ele com selo de certificação. Então, o nosso foco não é certificar pequenos produtores de 50, 100 animais. Eles estão, claro, convidados a baixar a nossa norma e usar o critério, mas se eles forem, é claro, pedir a certificação, eles vão ter que arcar com a passagem do auditor até a sua cidade. Às vezes é pesado para um pequeníssimo, né? Mas não para um pequeno que já faz a sua produção animal, né? Entendi. E agora a gente vai pegar algumas perguntas que nos enviaram aí no chat. A Verônica pergunta o seguinte: se vocês têm o perfil das pessoas que consomem produtos com certificado de bem-estar animal, aqui no Brasil, qual é a diferença percentual entre o preço do produto certificado e não certificado? É mais ou menos o que você colocou, aquela porcentagem. Não, aqui com relação ao perfil a gente não tem um estudo específico sobre o perfil do consumidor de produtos com bem-estar animal. A gente tem muita coisa do orgânico, que o orgânico tem muito mais, né? Então a gente considera um perfil parecido porque são pessoas sensíveis a esse tipo de seres sustentáveis, né? Geralmente são pessoas de nível socioeconômico um pouco mais alto, mais urbanas também, mais mulheres às vezes, porque preocupadas em dar o alimento para o seu filho, enfim, tem esse perfil, vamos dizer assim, que são as pessoas mais sensíveis mas não quer dizer que só tem esse tipo de pessoa, tem de tudo, né? Com relação a preço, você também não tem como achar uma média. Por exemplo, no caso de ovos, que é o que a gente mais tem, eu já ouvi de produtores que o custo adicional para uma produção cage-free, no caso desse produtor, tá? Porque pode ser mais caro ou mais barato, era 20%, custava 20% a mais para ele produzir, tá? Mas isso é um caso específico, assim, é muito difícil dar um valor assim que seja, né? Isso pode variar muito. Uhum. Exato. Então, Luiz, algumas pessoas perguntaram também de certificação de clínicas veterinárias, e a Liz Marques nos perguntou o seguinte, ó, se indústrias farmacêuticas, né, que têm pedido os biotérios certificação de bem-estar na produção de roedores, ela gostaria de saber como obter essa certificação de biotérios na produção de roedores. Isso então, é possível? Então, no nosso caso, assim, eu vou ser bem específico, tá? Nós não atuamos com clínicas veterinárias, tá? Então, não tem como certificar uma clínica veterinária. Quem quiser alguém que se quiser, pode criar uma norma de certificação de clínicas veterinárias, determinando os critérios que seriam auditáveis para determinar se uma clínica pode ser ou não, mas não é a nossa praia, vamos dizer assim. Para nós, o que é certificável são apenas fazendas e granjas que criam os animais para consumo humano, e as empresas indústrias produtoras de alimentos que utilizam ingredientes de origem animal. Tá? Então, não temos como certificar pessoas. Muita gente pergunta, eu quero me certificar. Não, você não é certificável pelo programa Certified Humane. Você pode fazer um curso, a gente pode oferecer um curso, vai ter um certificado lá com o seu nome, mas isso não é você ser certificado. Uma empresa, tipo uma Nestlé, poderia ser certificada, um ovo XYZ pode ser certificado, uma empresa de cookies que usa a manteiga e o ovo pode ser certificada, mas são fazendas, granjas, produtores, né, individuais, ou empresas alimentícias que usam ingredientes de origem animal. Obrigado. Uma pergunta do Gerson que nos chegou aqui, Luiz, eu acho extremamente interessante. A gente está percebendo que a pandemia está mudando a ideia com que a gente enxerga o mundo, né?
a nossa é uma oportunidade para a gente refletir e mudar e melhorar em vários aspectos, né? O Gerson está perguntando o seguinte, se a pandemia, né, ela impulsionou essas mudanças no perfil do consumidor. Você acha que essa pandemia está impactando diretamente na ideia que o consumidor tem de bem-estar animal e de certificação? Olha, não existe nenhum estudo feito comprovando isso, tá? O que eu desconfiaria como consumidor, tá, e como vítima da pandemia, como a população mundial toda, é que com o fato da gente estar fazendo muito mais comida em casa, a gente está muito mais... Eu nunca comprei tanta coisa no supermercado na minha vida, eu nunca cozinhei tanto na minha vida. Então, eu estou tendo que tomar muito mais decisões de compra de alimentos como eu nunca tomei. As pessoas estão todas assim, os supermercados nunca venderam tanto, né? Vários produtores nossos falavam no começo da pandemia que se a galinha pudesse botar 2 ovos por dia, ela ia conseguir vender, porque estourou o consumo de alguns produtos, né? Então, o fato dos consumidores comprarem muito mais, eles provavelmente devem estar mais sensíveis à origem dos seus alimentos e querendo, de alguma forma, que ela tenha a opção de compra de coisas melhores, né? Mas isso é um palpite meu, não existe nada assim comprovando tudo isso, né? Ótimo. Então, para a gente finalizar, então, eu vou te passar mais uma pergunta aqui da professora Joana. Ela pergunta com qual frequência as auditorias são realizadas para que o produtor mantenha essa certificação. Olha, a frequência mínima é 1 vez por ano, tá? Mas em muitos casos, por exemplo, a gente faz uma inspeção, vamos supor, um cliente é inspecionado, ele recebe a certificação, daí ele é inspecionado no ano seguinte, aí a gente percebe certas coisas e ele é obrigado a ter uma inspeção em 3 meses para resolver aquela coisa, né? Que não substitui a inspeção anual, uma inspeção específica para ver se ele resolveu aquilo que não estava resolvido, né? Ou é um cliente, por exemplo, houve uma denúncia. Recentemente recebemos uma denúncia de um produtor ali, então fizemos uma inspeção surpresa, a gente chega lá, bate na porta da empresa, oi, chegamos para auditar, né? Mas assim, o normal, vamos dizer assim, é no mínimo 1 vez por ano. Claro, mas como eu falei antes, né, você visita a empresa, revisa toda a situação dos animais, mas você revisa todos os registros também durante todo o ano, de tudo como é que foi feito. E claro, você indo fazer análise dos animais, você percebe muita coisa de como é feito o manejo de forma constante. Lá, por exemplo, se você chega numa empresa uma granja de galinhas, em que a cama está maravilhosa, limpa, solta, tudo muito maquiada. Maquiada. Aí você vê as galinhas nos primeiros, com aquela cama toda incrustada nas patas, é óbvio que aquilo é uma encenação, e que existem problemas sérios de manejo de cama nesse... Aí você vai olhar os registros de amônia, péssimos, lá, várias vezes passou de 10 partes por milhão. Então você consegue pescar, por isso, assim, a importância do inspetor saber... ele vai verificar uma coisa, mas às vezes ele vai descobrir uma coisa através de uma verificação de outra, né? Então, também é o papel do auditor de saber o que perguntar e onde olhar. Entendi. Agora me surgiu aqui uma última dúvida, Luiz, que é o seguinte, entre o produtor, né, e a empresa certificadora, pode ter algum intermediário aí para preparar essa primeira empresa para a certificação? O que acontece aí no mercado para ISO 9000, para outras certificações? Pode, sem problema nenhum, assim, já tivemos consultores que nos contatam perguntando coisas, porque eles querem entender melhor a norma, né, isso até, a gente até gosta que isso aconteça, mas a gente não tem vínculo nenhum com essa pessoa pode prestar um serviço para outra, ensinar outra, e essa pessoa ensinar essa granja ser negada a certificação, porque nós não temos nenhuma obrigação perante esse consultor, esse intermediário, de conceder a certificação, porque ele fez o serviço né, mas assim, a gente, claro, quem é uma pessoa séria, ela vai fazer esse trabalho, ela vai tentar ajudar realmente o produtor, e nós, sempre que nos é perguntado, nós sempre explicamos para quem quer que seja o que significam as nossas normas. Vários critérios, às vezes, têm uma particularidade, coisas que precisam ser explicadas, que não estão muito bem escritos, né, a gente explica para qualquer pessoa. Então, esse trabalho é possível sim, mas ele não traz nenhum tipo de benefício de, vou conseguir o certificado porque aquela pessoa me ajudou. Não tem nada disso. Entendi. Eu percebo que tem muita gente interessada no tema para trabalhar, para se desenvolver, para fazer curso, e de repente uma empresa de consultoria nessa área pode ser interessante, né? Pode, porque muitos produtores, eles se sentem seguros em receber uma auditoria já de cara, ele quer receber uma pré-auditoria, ou quer uma consultoria. Nós não podemos fazer a consultoria, isso é conflito de interesse. Eu não posso lá na granja falar, você tem que fazer isso, aquilo, porque isso vai me trazer a tendência a certificá-lo, a aprová-lo, né? Então eu não posso fazer esse serviço. Outras pessoas podem, claro.
Entendi. Luiz, então, para finalizar, eu quero agradecer imensamente por toda a gentileza, tá, que você sempre teve desde o primeiro contato, tá? Acredito que a tua palestra foi muito esclarecedora, tá, e despertou, tá, interesse em várias pessoas, tá? Então, fica aí, em nome da comissão organizadora do CABEA, fica o nosso muito obrigado pela tua importante colaboração. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigado, sempre à disposição quando precisar. Parabéns pelo evento. Ok, obrigado.